Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, peteco, né, Ricardo? Hoje tá baguncinha. Petequinho, bagunça. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, já sabe, né? Segura a mãozinha, só considera deixar o like e se inscrever depois que a gente te agregar com alguma informação aqui. A gente começa aí pelos Estados Unidos, onde os preços não param de subir, né? Eles descobriram a inflação recentemente e estão gostando, né? A inflação de setembro aí, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, né? O CPI em inglês, nossa, que maravilhoso, CPI, em português fica CPI, a gente já lembra de crime. Veio o dobro do esperado, subiu 0,4% em setembro e o mercado esperava aí uma alta de 0,2%. No acumulado do ano, os preços ao consumidor americano já subiram 8,2%. Antes mesmo de sair a inflação, a vice-presidente do Banco Central americano, aí, o Fed, né, já tinha dito que os juros vão continuar subindo forte por lá, é bom que para ser sincero. E mesmo assim, a inflação ainda vai demorar muito tempo para acabar. Também repercutiu nessa semana aí a fala do presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon, né, de que vai ter recessão americana no ano que vem. Por falar em JP Morgan aí, começou a temporada de balanços do terceiro trimestre das empresas americanas. E daqui a pouco então a gente já fala como é que foram os resultados dos principais bancos. E a gente falou aí na semana passada sobre a decisão da OPEP+, aí de cortar 2 milhões de barris por dia a produção do petróleo para aumentar o preço da commodity. Sim, eles combinam ali, faz a galerinha e fala, gente, vamos subir o preço do petróleo? E aí o mundo inteiro se fode. O presidente Joe Biden aí, que ficou putaço, né, o Joe Biden, falou que nessa semana vai agressivar contra a Arábia Saudita aí, depois que o país negou o pedido americano de adiar o corte da produção. Ele pediu ali para a Arábia Saudita, falou assim, galera, controla aí esse corte para daqui a pouco, porque aqui a inflação já tá foda. E a Arábia Saudita falou, caguei. E aí ele falou, ó, vai dar ruim isso aí, mas não fez nada no momento. O Biden disse que os árabes estão trabalhando para favorecer a Rússia, que é uma importante aliada da OPEP+. E por causa disso, os Estados Unidos garantiram que vão aplicar sanções comerciais à Arábia Saudita. Quais sanções? Não sabe ainda. Agora, na Inglaterra, o peteco tá maior ainda. O Ricardo veio hoje espantado com essa informação hoje, né? O Ricardo chegou aqui e falou, ó, deu ruim na Inglaterra. Na sexta-feira, o chanceler do Tesouro, o Kwasi Kwarteng, que a gente agora vai ter que descobrir como é que fala isso aqui, tá? Não tem como. O ministro da Economia da Inglaterra tem esse nome aqui. O idioma na detecção não funciona, a gente vai ouvir como é que fica em inglês essa pronúncia. Kwasi Kwarteng, sei lá. Kwasi Kwarteng. Vamos ver se deu pra vocês ouvirem aí, ó. Kwasi Kwarteng. Ah, então, Kwasi Kwarteng, era isso aí mesmo. E o ministro da Economia inglês aí, então, esse Kwasi Kwarteng, foi demitido depois de entrar em rota de colisão com o presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, que já tem um nome um pouquinho mais aceitável. É como se o Paulo Guedes aqui, pra você entender a contenda, né, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, estivessem tomando decisões opostas ali. E aí, nesse caso, roda aquele que tem menos poder de fogo pra brincar, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai demitido. Vamos explicar melhor aqui, tá? O Banco da Inglaterra tinha aumentado os juros para conter a inflação de 10%. Isso fez os juros dos títulos públicos de longo prazo aí, né, subirem ali. Então, quando você reajusta a taxa de juros padrão, os títulos de longo prazo, sobe a taxa de juros também. Aí, no dia 23 de setembro, o chanceler do Tesouro disse aí que ia cortar 45 bilhões de libras em impostos para conter a crise econômica. Aí ele pegou e pensou, é festa junina, meteu um é mentira, vamos pro outro lado. E de onde que ia vir o dinheiro? Da emissão de novos títulos públicos. Aí o Banco da Inglaterra não queria isso porque a medida significa aumentar ainda mais o endividamento do país e dos juros dos títulos públicos ali, né? Ou seja, vai gerar mais dívida e resolve um problema de imediato, mas cria um problema para o futuro. Então, os fundos de pensão ingleses lá, eles compram maciçamente esses títulos ali. Hoje eles têm 1,5 trilhão de libras investidos. Isso aqui acontece muito também no Brasil. O que rola? Então, tem uma galera que está aposentada. Daí, o galera do fundo de pensão, eles estão comprando títulos para se aposentar, estão comprando títulos do endividamento da dívida pública de um país. Aí, isso aqui cria um peteco, porque assim, imagina que é um fundo de aposentadoria que gera dívida para o país. E para poder deixar isso um pouco mais petecado ainda, eles fazem umas operações de hedge, uma proteção ali contra a oscilação desses títulos, porque a galera está aposentada, com derivativos, né, para proteger dessa volatilidade, porque senão remarca todos os títulos ali a mercado, a mesma coisa que acontece no Brasil. Tem um vídeo aqui que explica marcação a mercado que te ajuda a entender isso. Por isso, né, quanto mais esses títulos rendem, mais os fundos sofrem com essa chamada de margem ali, que puxando o preço desses títulos, porque tem o hedge ali. O peteco todo se forma, então, todo mundo decidiu vender os títulos para aproveitar a rentabilidade maior, ou seja, aproveitar o fenômeno da marcação a mercado, o que aumentou ainda mais a rentabilidade e aí virou uma bola de neve. Como consequência, a chamada de margem dos fundos aí de pensão ficou gigante e alguns fundos começaram a quebrar.
e aí fica bom, né? O pessoal, os fundos quebrando no meio de uma crise. Para conter a sangria, o Banco da Inglaterra decidiu fazer uma grande compra de títulos, então, de até 65 bilhões de libras. Não porque eles são bonzinhos, é porque meio que se esses fundos quebrar, fode o sistema financeiro nacional todo. Então, durante 2 semanas, acabou na sexta-feira. Os fundos queriam aí que o programa durasse até o fim do mês, mas o prazo não foi prorrogado. Então a ideia deles foi segura mais essa compra aí dos títulos aí, só que o prazo não foi prorrogado. Nessa baguncinha maneira, o chanceler do Tesouro criticou publicamente o presidente do Banco da Inglaterra aí, e esse cara acabou demitido então na sexta-feira pela ministra, a Liz Truss aí. E assim se desenha um clima terrível. É aquela briga da política monetária com a política fiscal. Então, no Brasil, tentaram resolver isso aí recentemente para que não haja como alguém fazer isso aqui, por exemplo, separando, né, o mandato do presidente do Banco Central do mandato do ministro da Economia ali. E aí, nesse caso, se fosse no Brasil, isso aqui, esse cenário, ia ficar se arrastando assim por mais tempo, não ia chegar num consenso ali. Que talvez seja melhor do que chegar num consenso diretamente, às vezes, errado. Então tem que ver como é que vai funcionar melhor. Ainda no cenário internacional, aí a gente teve uma semana mais violenta aí desde o início da guerra da Ucrânia. Várias cidades bombardeadas pela Rússia aí, inclusive a capital ucraniana, Kiev. Foi uma suposta retaliação à explosão de uma ponte que liga a Rússia à Crimeia. A União Europeia classificou o uso de mísseis como crime de guerra e os Estados Unidos aí ameaçaram boicotar 100% do alumínio russo, o que fez a commodity subir mais de 8% em 2 dias. Na China, porque nada pode parar, né, por aqui, a gente precisa de mais problema, era esperado o fim da Covid-0 neste domingo, dia do evento político mais importante da década, né, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, que vai dar ao presidente Xi Jinping o terceiro mandato de 5 anos. Mas o aumento de contaminação por Covid-19 durante o feriado de 7 dias da semana passada deve adiar o fim dos lockdowns. Era esperado pelo menos uma notícia boa, a gente não tem nenhuma, né, Ricardo? É basicamente isso que a gente tem para essa semana. Para fechar o resumão aqui, a gente aterriza no Brasil e é importante você entender que todos esses efeitos aqui, a gente está vendo as bolsas lá de fora no peteco, daí o dólar meio no peteco, tudo no peteco, é por causa dessas confusões, porque o mercado globalizado, tudo fica conectadinho, né? Para fechar o resumão, a gente chega no Brasil aqui com a divulgação do fato mais aguardado aí, né? O dado mais importante pra gente da semana, que era a inflação de setembro. E essa aí foi uma notícia boa, hein? Essa foi, pro Brasil pelo menos, né? Pelo terceiro mês seguido, a gente teve deflação. Dessa vez, o índice de preços ao consumidor ampla, e o IPCA, caiu 0,29%, com destaque para a redução no preço dos combustíveis de menos 8,5%. Você acha certo chamar de deflação, sendo que a gente teve uma inflação gigantesca no mesmo ano? Não é desinflação? É desinflação, eu acho, hein? O problema é que quando você está considerando inflação, uma hora vai ter que cair. Então, a hora vai ter que cair. Não necessariamente. A inflação normalmente é sempre positiva. Só que estava inflacionando, e a gente fica falando deflação. Num ano que a gente subiu, sei lá que tanto de inflação. Eu continuo questionando esse dado aqui. Todos os economistas continuam falando, deflação. Gente, deflação, se a gente tivesse no ano, a somatória do last 12 ali, vamos pelo menos na brincadeira aí do mercado financeiro, falando, não, a gente teve uma queda de preço no ano inteiro. Num mês só, aí tem uma inflação de 48% no mês, no outro cai 2%, deflação. Deflação da onde, né? Até porque a gasolina tem um peso muito forte. E isso aqui, inclusive, precisa se lembrar, né? É o seguinte, ano eleitoral, Brasil, a gente sabe como é que funciona a brincadeirinha. O que acontece? A gente teve ali uma redução fortíssima no ICMS que artificialmente deu uma baixada no preço da gasolina mais rápido. Isso não é possível a gente manter isso do jeito que está a longo prazo. Então, assim, por mais que a gente tenha essa deflação nesse momento agora, é provável que no ano que vem, independente de quem vencer as eleições ali, a gente tenha um probleminha para regular aí, porque a gente está acumulado com o negócio. Essa conta aí a gente não sabe que tamanho que ela vai ser, mas vai ter que pagar. Mas vai ter que pagar de alguma maneira. E existem diversas teorias sobre como vai ser paga, porque além de tudo também a gente teve um aumento do auxílio, etc. Existe uma métrica aí de como que esperam pagar isso e todas elas passam por um pouco mais de imposto ali ou por um arroxo muito pesado já em janeiro ali ou depois das eleições aí. A gente vai descobrir rapidinho, porque a eleição acaba agora, novembrão, a gente já começa a descobrir o que acontece. Então, no grupo de alimentos e bebidas, que caiu aí 0,51%, a maior baixa foi do leite longa-vida, menos 13,71%, e aí a gente chama aqui agora o nosso correspondente do bairro, mais conhecido como Vandim dos drones, para ir dar uma checada se o preço do leite... se o preço do leite realmente caiu. Vai lá, Vandim. Raul, vim aqui hoje no mercado fazer aquela comprinha na semana que todo mundo faz e tô comprando hoje só umas coisinhas básicas, só umas coisinhas que tava precisando. E, cara, eu fiquei muito feliz, Raul, porque o leite tá muito barato, cara. Hoje eu vou conseguir levar um leite. Na verdade, Raul, acho que eu vou dar uma ostentada. Eu acho que eu vou levar mais umas 2 caixinhas, vai? Então agora aqui a gente vem pro que interessa, né? Bolsa de valores, confusãozinha. Depois de altas consecutivas na semana passada, o índice Bovespa deu uma corrigida nessa semana. Abriu a 117.407 pontos e fechou em 112.072 pontos. Pro Ricardo, isso é uma correção.
4,54% de queda. Correção. O dólar, então, subiu aí 2,41% na semana e terminou a semana valendo R$ 5,32. É sempre essa correlação, tá? Então, se o Ibov cai, o dólar sobe e vice-versa. Se o Ibovespa sobe, o dólar cai porque é mais dinheiro entrando no Brasil, aquela confusãozinha que vocês já entendem. Então, O motivo todo mundo já conhece. é que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas a gente tá, normalmente, nesses tempos agora, a gente tá pressionando o dólar aí, tava pressionando bem. E olha que a taxa de juros americana tá alta, né? Era pra estar tendo mais dinheiro entrando pra lá, mas a gente tá conseguindo sustentar aqui. Por quê? Porque eles estão na inflação, no PTQ, e a gente já tá aqui já com o incentivo do ICMS. Empresas da Bolsa, e agora a gente vem para as notícias que interessam aí sobre as empresas. A gente teve uma semana mais curta aí, por conta do feriado de Nossa Senhora de Aparecida, e também Dia das Crianças, importante lembrar aqui. E a gente teve menos notícias no mercado, né? Ficou um pouquinho mais leve, só que teve duas aqui que foram impactantes. Então a Cosan, Cesan 3, a holding é reconhecida aí como um dos maiores conglomerados do Brasil, tem negócios principalmente nos setores de energia e logística, mas agora, num movimento que surpreendeu todo o mercado, a Cosan decidiu fazer aí um super aporte na mineradora Vale, que pode chegar a 22 bilhões de reais. O formato do negócio é tão complexo quanto a própria notícia, porque assim, você vai falar, a Cosan tá investindo na Vale? Negócio meio inusitado, né? O CAD nem falou nada. E a Cosan, mas é porque foi pouco. A Cosan comprou 1,5% das ações da Vale diretamente no mercado, é porque parece pouco, mas dado o tamanho da Vale, isso é papo absurdo. 3,4% virão de derivativos conhecido como collar, a estratégia de compra e venda de opções. 1,6% também virão de opções que garantem a compra das ações no futuro. Se tudo der certo, a Cosan vai ter 6,5% das ações da Vale, o que garante uma cadeira aí no conselho de administração. Cara, é muita coisa. E a notícia aí deu um susto no mercado, né? Ninguém sabe ainda se essa operação vai dar certo. Aparentemente o investimento não tem sinergia com o portfólio da Cosan. E além disso, a Vale é uma empresa aí delicada, né, da gente investir, porque é muito refém do famoso ciclo da commodity, né? Mexeu no preço dos minérios, mexeu na cotação da Vale. E esse momento específico, né, talvez por isso que eles travaram com opção, porque nesse momento específico a gente está numa alta gigantesca do minério de ferro. Por tudo isso, né, as ações da Cosan despencaram depois do anúncio aí, vários bancos e casas de análise acabaram cortando o preço-alvo dos papéis, mirando o chão, né, 12,93% de queda. Mas realmente, do nada, você acorda assim e fala, já sei, vamos pegar nosso dinheiro aqui e comprar umas opções da Vale, que pode ou não virar um percentual entre o 1 e o 6, que a gente está aqui comprando, não sabe se vai dar certo no preço mais alto do ciclo das commodities. É aquela, se der certo, você é gênio, se der errado, todo mundo falou, você é imbecil. A gente já sabia que ia dar errado. A partir de amanhã você começasse a fazer vídeo sobre culinária. É como se a gente comprasse opções de compra do Grupo Primo. Pega nosso dinheiro todo e começa a comprar opções de compra do Grupo Primo. Mas imagina que o Grupo Primo eles trabalhassem com ferraduras. É mais ou menos isso, e não no mesmo setor que a gente. A notícia também foi negativa para a Vale, que fechou a semana com queda de quase 9%. Eu entendo também a negatividade para a Vale. Do nada, ou eles vão ganhar um membro novo do conselho, ou não também. Ficou tudo meio que ou sim ou não. 8,89% de queda, a R$ 69,83. Lembrando sempre que ambiente de opção é ambiente de droga. Fique longe, isso aí não presta para ninguém. Braskem BRKM5 aí. A empresa é uma gigante do setor petroquímico, fabricante de resinas termoplásticas usadas para fazer quase todos os plásticos e embalagens produzidos no Brasil. Lembrando, né, eu gosto sempre de lembrar, tem um fato muito relevante da Braskem aqui, que é, ela simplesmente tá fudendo com o Maceió, já tem uma cara, né? É sério, a Braskem, ela tem uns problemas ali com o Maceió. Então, essa semana, as ações da companhia chegaram a subir mais de 37% aí, depois de uma reportagem afirmar que a gestora americana Apollo Global teria feito uma oferta de R$ 47 por ação para comprar toda a empresa e fechar o capital na bolsa. Essa foi a segunda investida da Apollo, que antes já tinha oferecido R$ 45 por ação. A Braskem negou qualquer fato concreto quanto à venda da empresa, mas nos bastidores o mercado acredita que dessa vez o negócio pode dar certo. A Braskem é controlada pela Novonor, que não vamos esquecer também, ficou muito famosa sempre por fatos muito bonitos e por isso renomeou, é a antiga Odebrecht, bem danada aí pro Brasil, e pela Petrobras. As duas empresas têm respectivamente 50% e 47% das ações ordinárias. Então, com essa notícia, Braskem, que estava cotada ali, cara, no limbo, né? Subiu 28,10% na semana, fechando a R$ 35,88. Que falta faz uma informação que a gente podia ter aí, né? E não tem esse contato, né? A gente não tem com a empresa. Podia alguém passar pra gente esse fato relevante antes dele sair. Deus me livre de ser mesmo. Brincadeira, não quero mexer com isso não. Então, a Embraer aí, é MBR3, né? O BNDES financiou a compra de 6 jatos, modelo E175,
5 vendidos pela Embraer para a companhia americana SkyWest Airlines. Então, 2 aviões já foram entregues e os outros 4 vão ser exportados até o mês que vem. O valor total do empréstimo é de 670 milhões de reais que vão ser repassados pelo BNDES diretamente à Embraer. A empresa americana vai pagar a dívida num prazo de 12 anos. Queria eu pagar minhas dívidas assim. Então, para garantir o pagamento, o BNDES tem o suporte de 4 seguradoras internacionais. Nos últimos 25 anos, o banco financiou a compra de 1.270 aviões da Embraer, no valor total de 25 bilhões de dólares. Sendo justo, na verdade, a Embraer é uma das empresas que mais utiliza bem mesmo os empréstimos do BNDES ali, porque ela acaba retornando muito mesmo para o Brasil. É uma das principais empresas de fabricação de aeronaves do planeta, sabia? É interessante isso que o BNDES acaba emprestando para a empresa de fora, né? Sim, para poder comprar. É porque acaba beneficiando, né? Por ele emprestar, o BNDES acaba beneficiando a empresa nacional nesse quesito. E não é para vender, tipo, commodity especificamente, né? É realmente exportação de tecnologia, exige mesmo alguns tipos de investimento diferentes. Então, só a SkyWest já importou, para vocês terem uma ideia, desde 1998, 200 jatos via empréstimo do BNDES aí. Então, com a notícia que a Embraer teve uma queda que não tem nada a ver com isso, mas teve uma queda aí de 10,31%. Notícia positiva, como sempre, o mercado mantendo a coerência, queda no preço das ações. Agora a gente vem para aquele maravilhoso momento que é o calendário de dividendos, né, Cazé? Você não fez nenhum comentário até esse presente momento, Cazé. Você tem alguma consideração a fazer? Tô com saudade do meu parceiro Vandim, que não está presente. É porque ele foi gravar a chamada para a gente poder fazer aí para você do preço do leite. Então, o Vandim não está mais entre nós nesse momento, exato. Mas semana que vem ele tá aí. É in memoriam, Vandim. Então, agora é o momento que a gente faz a careta tradicional para você ver o calendário dos dividendos aí, enquanto você fica vendo minha careta. Caralho, esse aqui foi brabo, hein? Essa aí... BMG aqui, porra. E aqui vem aquele momento. Hoje você vai ter que chamar a rapidinha, Cazé, porque é isso. O que são as rapidinhas, Cazé? Chegou aqui aquele momento. As rapidinhas são aquelas informações que não são nem tão relevantes para ficar irrelevante, para ficar fora do vídeo, nem tão relevante para ter destaque. É isso, é uma notícia que não é nem tão relevante. O Cazé, ele tá aprendendo agora, porque esse papel é do Vandim. Nem tão relevante para ganhar um destaque, nem tão irrelevante para ficar fora do vídeo. Então, a empresa de alimentos Camil, CAML3 aqui, especialista no beneficiamento de arroz e feijão, divulgou os resultados do segundo trimestre, referente aí ao ano fiscal de junho a agosto de 2022. A receita líquida subiu 21,5% na base anual, chegando aí a 2,7 bilhões de reais. Como diria Ciro Gomes, com B, da bilhão. E o lucro líquido foi de 93,9 milhões, uma queda de 11,8%. A notícia é uma queda de 11% aí no lucro, mas com a relevância na receita líquida, as ações fecharam com 2,20% de alta na semana. CAML3, então, fechou com 2,20% de crescimento. Vai começar aquela temporada, tem que lembrar disso, né? Como agora a gente teve um auxílio, negócio do ICMS, tarará, no trimestre que vem, já vou cantar a pedra para você, os resultados das empresas de alimento vai vir tudo assim, ó, pá! Aquela alegria, porque o pessoal precisa comer, chega ali o auxílio, não tem jeito, né? Então vejam aí as próximas notícias referentes a isso. E falando nisso, eu tinha prometido hoje resultado das elétricas, né? Tinha uma notícia aí sobre as elétricas que achei que ia vir para esse resultado já pra gente, só que ficou pra semana que vem, quiçá na próxima ainda, o resultado das elétricas. Então a gente não vai falar nesse vídeo aqui especificamente, tá bom? A Petrobras aí, PETR4, desmentiu a matéria do jornal O Globo que dizia que a estatal iria trocar 3 nomes do alto escalão, com o objetivo de segurar o preço dos combustíveis para ajudar na reeleição do atual governo. A empresa afirmou que não fez nenhuma movimentação para substituir os membros da diretoria. Em outro comunicado, a Petrobras disse que vai divulgar o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre aí no dia 24 de outubro e o relatório de desempenho financeiro no dia 3 de novembro, tá bom? A segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, a CSN Mineração, famosa Semin3, juntamente com a CSN Energia, concluiu a compra de 100% das ações da SEC, a Companhia Energética de Chapecó. A empresa atua na exploração da usina hidrelétrica de Quebra-Queixo, localizada em Ipuaçu, em Santa Catarina. E a B3SA3, famosa nossa empresa da Bolsa de Valores, informou que o volume de dinheiro negociado em ações caiu 15% em setembro. Ah, vá! Isso aqui, realmente, a gente sabia. Na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram transacionados mais de 29 bilhões de reais. Já o número de investidores pessoa física aumentou 36,5% na base anual, chegando a 4,56 milhões de CPF. Tem seu dedinho aí.
viu? Caralho, tem nosso dedinho aqui. Nossa, Ricardo, nosso dedinho. Tem o dedinho de vocês, tem o dedinho de todo mundo. Caramba! Resumindo, né? Aqui no canal, as nossas compras aumentaram, porque aqui é todo mundo buy and hold. Os traders estão quebrando, porque a bolsa tá caindo por tempo demais, então é natural que tenha uma queda no volume transacionado. Brincadeiras à parte também tem a ver com o aumento da Selic muito alto, afasta o pessoal do mercado financeiro. E aqui agora a gente vai pro cenário internacional. Começou aí pelos bancões, a temporada de resultados do terceiro trimestre das bolsas americanas. O mercado estava ansioso pelo desempenho do setor bancário, porque ele é um grande termômetro da economia do mundo. Se os bancos vão mal, a maioria das coisas vão mal também. No geral, os resultados vieram melhores do que o esperado, até porque só era esperado o terror, porque a inflação tá gigante, o negócio tá tudo petecado. Então, JP Morgan aí, em NISE, né? Quer explicar NISE de novo, Ricardo? Mais uma vez? Vamos lá. Bolsa de Valores de Nova York. Bolsa de Valores de Nova York, segundo o Ricardo, vocês não sabem o que é NISE e nem Nasdaq e nunca aprendem, porque toda semana ele fala, tem que lembrar o que é NISE. Lá a gente não usa o ticker com 4 letras e um número, vamos falar direitinho aqui, já que vai explicar, né? Só pode ter o ticker qualquer coisa, pode ser só um V, pode ser só JPM, pode ser qualquer coisa. Ainda bem que no Brasil não tem essa regra. Acho que essa é a única regra que eu não concordo com o mercado americano de modo geral. Porra, um PT com esse negócio. Fala JPM, aí depois a outra é GOGL, fica 5 letras, não dá. O lucro do maior banco americano foi 17% menor na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Ficou em 9,7 bilhões de dólares a 3 dólares e 12 centes por ação. Apesar disso, as receitas aumentaram 34% e o mercado recebeu bem a notícia, alta de 1,73% nas ações na sexta-feira, dia da divulgação do balanço, e de 3,99% na semana. Explosão na taxa de juros também. Não era, esse resultado realmente é atípico, não era para ter diminuído ali de alguma forma, mas veio bem mesmo. 3,99% de alta a 111 dólares e 19 centes fechamento aí. O Citigroup, então, NISE também, a letra somente C, o ticker C, Citigroup, a empresa de serviços financeiros mais presente em todo o mundo, reportou a receita aí de 18,5 bilhões de dólares. Para vocês entenderem mais ou menos o que significa 18,5 bilhões de dólares em número, dá para comprar uns 30% da Petrobras na receita do banco. É isso. É loucura, né? Se você pegar todas as empresas da Bolsa de Valores brasileiras, não dá para comprar a Apple. Dá metade da Apple. É tipo isso. Todos, a Vale, Petrobras, tá, o tamanho da discrepância do mercado brasileiro com o mercado internacional. Mas isso aqui, quando a gente olha as receitas, você fica meio chocado, assim. Sei lá, o Facebook tem caixa dinheiro que dá pra comprar o Itaú e sobra troco pra caralho. Assim, Itaú, Petri e sobra um troco. É, tipo isso. Já o lucro caiu 25% e ficou em 3,48 bilhões de dólares. Isso aqui também é muito importante, porque provavelmente agora eles devem começar a fazer alguns tipos de provisões, taxa de juros aumentando e tal. Então, esse lucro aqui precisa ver se é recorrente ou não recorrente. Pode ser feito não recorrente também de algum tipo de provisão, alguma coisa nesse sentido. Então, o lucro ficou a 1 dólar e 63 centes por ação. No mercado americano eles sempre divulgam ali o lucro por ação, não sei se vocês perceberam. É um indicador muito importante nos Estados Unidos, para eles ali. Na hora, é como se fosse o nosso PL ali, para eles curtem falar o lucro por ação. O Citigroup também informou que por causa da guerra na Ucrânia está fechando unidades e acelerando sua saída da Rússia. Como resultado trimestral veio acima do esperado, as ações subiram 0,65% depois da divulgação e 3,24% na semana inteira a 43 dólares e 23 centes. Então, o Wells Fargo, né, outro bancão aí também aberto em NISE. Muito importante você saber, a Bolsa de Valores de Nova York, NISE, é onde estão a maior parte das empresas consolidadas do mercado americano, essas empresas que são referência para você. McDonald's, Wells Fargo, Coca-Cola, tarará, e aí você tem Nasdaq com as empresas mais o braço de tecnologia, entendeu? Tudo que é metaçãozinha de louco, tecnologia, Nasdaq, tudo que é mais mercado tradicional, NISE tem uma divisão um pouco mais clara lá. A WFC, o ticker aí da empresa, assim como os outros bancos, né, o Wells Fargo aí, especialista em empréstimos e outros serviços financeiros, colocou o pé no freio nas operações de crédito por causa do risco de calote provocado pela atual crise econômica, aumento na taxa de juros, o pessoal às vezes não consegue pagar. Como consequência, a empresa teve um lucro 31% menor no terceiro trimestre. Foram 3,5 bilhões de dólares, o equivalente a 85 centes por ação. O Wells Fargo também teve muita despesa com processos de indenizações de clientes que geraram efeitos negativos não recorrentes no resultado. Por isso, o balanço acabou sendo bem recebido pelo mercado e as ações fecharam a semana aí com alta de 3,90% a 43 dólares e 17 centes. E o pior resultado entre todos os bancos foi o do Morgan Stanley, né? NISE também, MS, o ticker, que acabou decepcionando os investidores aí. A receita caiu 12% na base anual, ficou em 13 bilhões de dólares. A queda do lucro foi ainda maior, 29% no terceiro trimestre, e com isso o banco lucrou 2,6 bilhões de dólares ou 1 dólar e 47 centes por ação. O resultado ruim fez as ações caírem mais de 5% na sexta-feira e 5,21% na semana toda aí, fechando o Morgan Stanley a 75 dólares e 30 centes. Vandinho, o que você tem a dizer sobre isso, aproveitando que você voltou, está mais entre nós agora? Mas eu peguei no finalzinho, pô. Morgan Stanley, os bancos, tudo PT, o que você quer comentar? Vai dar merda.
vai dar merda. Na semana que vem, sai o resultado trimestral do Bank of America e do Goldman Sachs. Do lado das criptomoedas aí, para manter a tradição, né, desse magnífico programa, com esse fato extremamente importante, que é tão descartável quanto a pronúncia dele. Você sabe aí o abertura e o fechamento do Bitcoin. Eu não sei para que a gente faz isso, cara, é sério. A gente coloca 48 horas de delay. A gente posta já tá atrasado, mas você pelo menos sabe como é que abriu, como é que fechou. Então a moeda iniciou a semana aí valendo $19.400 e caiu 1,37%, fechando a $19.176 na sexta-noite. E no momento que vos falo, já mudou um pouquinho. Então no momento que vos falo, já tá em $19.165, né? Então já começou a cair mais do que tava caindo já. Mas sardinha raiz espera até domingo pra ver. Espera até domingo pra ver se valeu a pena. E aí depois de domingo você olha e percebe que não, porque mudou. Mas a gente continua falando. Já o Ethereum, então, caiu 2, o que é o Ether, né? Vocês sabem disso, né? Não é o Ethereum, é o Ether. Mas ninguém conhece. Você fala o Ether, o povo pensa que é a substância, né? Então já o Ethereum caiu 2,03% e valia $1.296 nessa sexta-feira à noite, com 2,03% de queda. Caio, quer fazer um comentário final, aproveitando que é a sua primeira participação? Busquem o conhecimento, ET Bilu. mas não tanto que senão você passa raiva. Então, busca o conhecimento o suficiente para não passar raiva. E para você que tá vendo isso aqui nesse momento, semana que vem já não dá mais tempo, a última turma da UVP do ano começa nessa semana. Então você pode abrir www.auvp.com.br e preencher o seu questionário, que talvez, agora não vou prometer, ainda dê tempo de chamar e talvez você ainda consiga se matricular nessa turma. Se não, no ano que vem já tem turma nova ali, logo em janeiro, já começa aquela coisa, o ano com o pé direito, depois de pular as ondinhas. Ano novo, vida nova, criar uma carteira de investimentos objetiva para você mirar aí, viver de renda, né? Então, um beijão para você. Até o próximo vídeo. Lá no Instagram teve baguncinha hoje, não teve, Ricardo? Nossa, baguncinha. Você ia lá, @o Raul Sena.